Esse trabalho, ele de uma certa forma começou com Thomas Merton e William Johnston. William Johnston era um padre que viveu no Japão 20 anos. E ele acabou conhecendo um pouco do Zen budismo, um pouco da cultura do Japão e fez algumas correlações entre o cristianismo e o budismo. E ele escreve alguns livros muito interessantes. Thomas Merton, também um padre, foi viver na Tailândia e ele escreveu livros lindíssimos, assim, livros sensacionais de misticismo, juntando a cultura oriental com a cultura ocidental. Isso na década de 50. Em relação ao William Johnston, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Zen, onde ele mostra a necessidade do enriquecimento do misticismo cristão, dizendo que todos precisamos chegar ao samadhi cristão. Samadhi é uma expressão oriental, hindu, oriunda dos Yoga Sutras, mas ele fez uma correlação entre essa bagagem oriental e o cristianismo. Ele diz o seguinte: a velha contemplação cristã destinava-se a uma elite, os franciscanos, os jesuítas, os dominicanos e as pessoas de bem. Mas o pobre leigo, o cidadão de segunda classe, ficava com as contas do seu rosário. Quer dizer, mostrando, denunciando esse fosso, esse abismo, esse gap entre o cristianismo popular e a riqueza interna do cristianismo. Diz ele: de hora em diante não é preciso que seja assim. Assim como a liturgia ampliou-se para abranger a todos, também o mesmo pode dar-se com a contemplação. O muro infame que separava o cristianismo popular do cristianismo monástico pode ser derrubado, de forma que todos possamos ter as nossas visões, alcançar o nosso samadhi. Essa citação aqui, página 47, essa citação foi tirada da página 47 do livro Cristianismo Zen. É muito interessante o trabalho de John Main. John Main era um político, trabalhava em embaixada, um inglês, que foi morar na Tailândia. Na Tailândia, ele conheceu um método de meditação parecido com o da meditação transcendental, uma meditação baseada em mantras. E ele ficou lá por um ano, teve uma experiência muito interessante e voltou para a Inglaterra e acabou abraçando a carreira monástica. E nesse meio, ele começou a procurar dentro do cristianismo algo similar à experiência que ele tinha vivido na Tailândia, a experiência profunda de meditação. E ele acabou desenvolvendo um método de meditação. Saibam vocês que John Main talvez seja o autor mais conhecido em termos do cristianismo ortodoxo hoje, quem mais fala de meditação. Ele tem um livrinho publicado pela editora Paulinas, ou pela Paulus, uma dessas editoras católicas, chamado Meditação Cristã. E ele desenvolveu uma técnica baseada num mantra. E esse mantra é a palavra Maranata. Na verdade, essa palavra é uma palavra aramaica, uma palavra da língua que era falada pelo povo na época de Jesus. Ele transpôs para o cristianismo moderno e fez dela um mantra. A gente, lendo livrinhos sobre meditação cristã, vai ver que essa prática tem sido amplamente desenvolvida em mosteiros nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Ele tem feito vários seminários, conduzido vários seminários de meditação baseado nesse mantra. A ideia é a seguinte: a palavra tem 4 sílabas, Maranata. A gente fecha os olhos, respira profundamente e fica repetindo esse som. Maranata, Maranata, Maranata. E vê o efeito. Como eu disse para vocês,
é uma palavra aramaica que quer dizer vem, Senhor. Então, é um chamado, é uma invocação para que o Senhor se manifeste através de um mantra. É bem interessante, cada um tem que praticar por si próprio para ver o efeito que essa oração, essa invocação, essa meditação tem dentro de si. Vocês podem ver que é um termo que era praticamente desconhecido há 10 anos atrás. Hoje a gente vê loja de material de construção chamado Maranata, a gente vê táxi chamado Maranata, e não só no Brasil, no México, na Colômbia, em vários países católicos, a gente vê que esse termo aramaico tem sido amplamente usado por comunidades católicas. De certo, o indivíduo vai formar sua empresa, chega para o padre e diz: o que o senhor aconselha? E o padre aconselha: põe o nome de Maranata. Ele vai e põe o nome de Maranata, e o indivíduo está lá dirigindo seu táxi Maranata, nem sabe que se trata de um mantra antiquíssimo, de uma prática de meditação que vem sendo desenvolvida em mosteiros cristãos. O cristianismo também lança mão de muitas imagens visuais. Vocês podem pensar em imagens visuais? Como é que é isso? Nós vemos um paralelo entre o budismo tibetano, nesse sentido. O budismo tibetano tem mandalas, você tem que visualizar, fechar os olhos e visualizar os detalhes da mandala. No cristianismo não são mandalas, mas é o coração, o sagrado coração de Jesus, a imagem do presépio, várias imagens são representadas como técnicas de elevação espiritual. O Sagrado Coração de Jesus, o estábulo, o menino sagrado, o crucifixo, uma imagem sagrada ou figura, o sacramento reservado, todas são técnicas de meditação usando visualização amplamente empregados no cristianismo. Como até a própria figura do Mestre Jesus, o Cristo de nossa época, ele é usado como um refúgio, ele é usado como uma conexão do indivíduo com a sua natureza divina, usando a imagem como uma representação de Deus, como representação das coisas divinas na Terra. A Imitação de Cristo é um livro escrito por Santo Inácio de Loyola, que tem todo um trabalho muito sistematizado sobre meditação cristã. Talvez seja o trabalho mais sistematizado do cristianismo sobre meditação. Essa obra é um livrinho pequenininho, bem conhecido, e à venda em todas as livrarias católicas do mundo. Não vou falar muito sobre isso, porque não é a área que eu me aprofundei mais, mas seria até uma injustiça não falar, não mencionar a imitação de Cristo como um trabalho altamente sistematizado sobre meditação cristã. Imitação hoje é uma palavra que tem uma conotação ruim. Fulano está me imitando, é uma coisa assim, parece falso. Mas no Oriente se usa seguir o mestre, caminhar até seus pés. Não deixa de ser uma maneira de você se espelhar num ser perfeito para tentar desenvolver a sua própria natureza divina. Quer dizer, na época em que essa expressão foi empregada pela primeira vez, esse termo não era pejorativo como é hoje. Muito interessante falar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis talvez seja dos santos o mais conhecido dos brasileiros em geral, talvez o mais admirado pelos brasileiros de uma maneira geral. O seu forte era a devoção. E São Francisco de Assis tinha a devoção num grau tão forte que, até certo ponto,
como eu vou dizer para vocês, quando o exemplo fica muito longe, às vezes afasta. Porque aí a gente diz assim, mas eu não sou santo, isso não é para mim. Eu não tenho esse grau de desenvolvimento. Então, São Francisco de Assis, ele acabou sendo um exemplo que, por ter uma devoção tão desenvolvida, acabou não estimulando que as pessoas o imitassem, que as pessoas se mirassem nele como um exemplo de crescimento espiritual. Eu vou dizer apenas a primeira regra que São Francisco dizia aos seus discípulos. Ele dizia assim: amemos todos de todo o coração, de toda a mente e fortaleza, com toda a inteligência, com todas as forças, com todo o empenho, com todo o afeto do íntimo da alma, com todo o desejo e vontade ao Senhor Deus. Criou-nos e nos redimiu, salvou-nos em pura misericórdia, cumulou-nos a nós, miseráveis e detestáveis, pobres e mal-cheirosos, gratos e tolos, e mais com todos os bens e continua a acumular-nos. Nada, pois, desejemos, nada queiramos, nada nos agrade ou alegre, a não ser o Criador, Redentor e Salvador nosso. O Deus único e verdadeiro, que é o bem todo e verdadeiro, o supremo bem, o único bem. É misericordioso, meigo e doce. Ele só é santo, justo. É lindo. Mas, certamente, a pessoa precisa ter um grau de desenvolvimento da sua devoção, um grau de elevação espiritual muito forte, muito grande, para que essas palavras não sejam meras palavras, para que seja um reflexo da sua atitude perante a vida. Nesse sentido, há um trabalho muito interessante de Jacob Needleman. Jacob Needleman, um judeu, professor de religiões comparadas em universidades dos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Perdido. Nesse livro, ele mostra que nós temos que buscar o elo perdido do cristianismo. Vamos tentar ver o que é isso. Ele diz: as técnicas que foram se perdendo com o passar dos tempos, que tornavam possível que o cristianismo fosse capaz de catalisar mudanças em pessoas comuns e não só em santos, ou seja, ele denuncia que os comos da transformação espiritual ficaram contidos nos mosteiros e que o público em geral não sabia como se transformar, a não ser com a ajuda do padre. Então, ele diz: a pedra deve transformar-se em água antes de poder flutuar. A patos da cristandade, a patologia da cristandade, é o de pregar às pedras que elas devem flutuar no oceano. Noutras palavras, na nossa atual situação psicológica, somos como pedras e as virtudes cristãs não representam o que é possível para nós, enquanto não nos tornarmos como água. Então ele fala, o elo perdido do cristianismo é esse transformar-se em água primeiro, deixar de ser pedra e transformar-se em água para poder flutuar no oceano. Se vocês têm interesse nesse tipo de literatura, eu particularmente recomendo esse livrinho. Se chama Cristianismo Perdido, de Jacob Needleman.